Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente através dessa palavra, palavra que é poderosa para nos instruir e nos salvar e nos conduzir a um destino de milagres e também para nos livrar das obras do inferno e de toda ação que possa prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos lá? Vamos para mais uma conversa, para mais uma breve reflexão? Quero ler aqui um texto com vocês que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista e guerreiro Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 6 e quero ler a partir do verso 17 para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipes, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes respeitava e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Glória a Deus. Irmãos, o texto aqui relatado pelo evangelista Marcos relata a decapitação de João, uma trama pessoal dessa mulher que era esposa do irmão do rei e se ajuntou juntamente com o irmão, talvez por poder, talvez por um relacionamento antigamente, e até hoje existe muitos relacionamentos por conveniência e por interesse. Antigamente, relacionamentos, casamentos assim, era até uma porta aberta para se unir dois reinados. Nós vemos Salomão casando com a rainha de Sabá, entre outras mulheres, justamente para conseguir acesso, vamos dizer, uma globalização ali de Israel, o que não foi muito bom aos olhos do Senhor. Isso custou muito caro, porque Israel, na época de Salomão, construiu muitos altares idólatras. E aqui nós temos visto o rei Herodes, que é um homem de influência, um homem que mandava em Israel na época do Império Romano, aqui na época que João Batista profetizava. E João Batista não mediu esforços, isso gerou ressentimento dentro do coração daquela mulher que arquitetou o plano malvado. E eu quero fazer algumas aplicações referentes, não vou falar da história toda, apenas aos versículos, para que nós venhamos a aprender mais da história e aprender mais sobre a mente de Deus. Vamos lá? Diz assim, começa falando assim, o rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa do seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. Irmão, olha, cuidado mesmo, sabe? Por quê? Porque essa prisão de João foi justamente para agradar a mulher. Uma mulher que, pelo que se conta a história, ela não estava nem um pouco preocupado com os outros, nem mesmo com o que ela ensinava a própria filha, porque ela coloca a cabeça de João Batista incentivando a sua filha a dançar diante do próprio e suposto marido, a fim de conseguir aquilo que ela queria. E pessoas que exercem autoridade sobre nós, como pai, mãe, rei, rainha, hoje aqui é presidente, nós não vivemos monarquia, mas sim a democracia, governadores, senadores, pastores, padres, bispos, apóstolos, até mesmo um pregador como eu tenho a convicção, irmão, de que a palavra que nós falamos aqui pode influenciar uma pessoa a tomar uma decisão. Então, cuidado ao tomar decisões, tomar cuidado ao tentar agradar as pessoas. Nem sempre que estamos agradando pessoas mais influentes, de fato, estamos agradando a Deus. Pelo contrário, podemos estar desagradando. Eu gosto de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, a qual Paulo fala: vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. É totalmente antagônico, irmão. Nós percebemos que ele, na carta de Efésios, fala para nós buscarmos pessoalmente, Efésios 5, 16 ou 17, pessoalmente
a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus tem uma vontade para cada uma. E ali nem precisava falar, irmão, porque o caso era claro. Olha o que ele fala. Ela era esposa de seu irmão Filipe. A palavra relata o cunho religioso, embora Flávio Joséfo relata o cunho político, porque João, como profeta, também poderia, através da sua influência e de muitos seguidores que ele tinha, incentivar uma insurreição, por não concordar com o rei, por não concordar com o que ele estava fazendo. Agora, um homem e uma mulher de Deus jamais vai se revoltar com paus e pedras, como o próprio Senhor Jesus fala. Diz assim, ó, João dizia a Herodes, é contra a lei, por isso que ela tinha se casado com ele, por isso que ela ficou ressentida, ficou com muita ira, com muita raiva, e não conseguia perdoar. Fala, João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Irmãos, verdadeiros homens de Deus e verdadeiras mulheres, ele fala sem olhar a quem. Ele confronta com a verdade, ele confronta com a palavra. Está pregando a lei de Deus, e Israel precisava ouvir que ainda há profetas em Israel, e ainda há profetas que não se dobraram a Baal e que não se curvaram à ditadura da mentira imposta por um ativismo, capitalismo, e que fala a verdade. Nós temos que ter homens e mulheres com cunho verdadeiro e dispostos até mesmo a pagar com a sua própria cabeça a verdade. Agostinho fala, se necessário for, tente. Agostinho fala assim, Agostinho, eu gosto da frase dele porque ele fala, tente manter as relações, mas a verdade a todo custo. A verdade a todo custo, irmão. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Então não podemos agradar fazendo joguinhos políticos, não podemos agradar a Deus. E perceba que ele confrontou com a verdade porque havia um cunho por trás disso, político e religioso. Político porque, justamente como eu disse, Herodes pensava que ele poderia ali a qualquer momento chamar os seus seguidores e provocar uma insurreição, ou seja, um motim, uma revolução. Mas quem segue Jesus, a verdadeira revolução é o amor. O que de fato João Batista queria era que ele se arrependesse, para que a ira de Deus não viesse sobre eles. E muitas vezes nós nos depararemos com isso, irmãos, com pessoas, e Satanás eles usam, com pessoas que verdadeiramente vão causar até um certo temor em nós. O Senhor Jesus fala, o que pode fazer um homem que só pode matar o seu corpo? Temam a Deus, que pode livrar a sua alma do inferno. Eu gosto de Atos 5:29, porque Pedro aprendeu. Ele fala, porém Pedro e os apóstolos responderam, devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Se tiver de acordo com Deus, irmão, se tiver de acordo com o propósito, obedecemos a Deus. Se não tiver, obedecemos aos homens também, mas primeiro a palavra, primeiro o Senhor. O Senhor deve ser primeiro na vida de cada um de nós, e nós não podemos abrir mão. Seja firme, seja forte, valente guerreiro, seja forte, valente guerreiro, acredite, se você verdadeiramente quer agradar a Deus e viver o propósito, você vai enfrentar isso, acredite, eu estou falando de vivência própria. Você vai ter que virar as costas para pessoas que você pensa que te amam, mas elas só te amam até um determinado ponto, não te amam como você ama, porque quando você tem coragem, quando nós temos coragem de virar as costas para quem exerce influência até de amor conosco, com um certo cuidado, para que a salvação de fato chegue à vida delas com um confronto verdadeiro, logicamente apoiado e embasado na palavra, você percebe que naquele momento as pessoas vão deixar de te apoiar. É só você se posicionar do lado da obra de Deus. Vocês viram, e eu vou chegar nos versículos, que Herodes gostava de ouvir ele, gostava de ouvir as palavras, irmão, porque todo mundo gosta de ouvir a palavra, mas quando a palavra começa a penetrar ali, separando a junta e a medula, que nós começamos a falar para o mentiroso que ele não deve mentir e que ele se sente confrontado, que nós devemos falar para o ladrão que ele não deve roubar porque ele se sente confrontado, que nós falamos para a prostituta que ela não pode se prostituir porque o corpo dela é templo do Espírito Santo, para o fornicador que o templo dele é do Espírito Santo,
eles começam a ficar com o nariz empinado. E pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o pastor da igreja, pode ser o levita que canta, pode ser até o irmão Alisson. O irmão Alisson, se vocês falar, provavelmente eu vou pensar. Eu contei o caso daquilo aqui do irmão que me repreendeu na academia. E depois eu fui pensar, irmão, eu falei, ele estava certo. Ele estava certo e eu estava errado. Ele estava certo, eu tinha que guardar os pesos. Ele me repreendeu porque eu não guardei os pesos. E eu, por achar que, na minha razão, achar que aquele aparelho só homens faziam, eu falei, não, irmão, esses aqui eu até guardo todos, mas esse aqui não, porque... E saí bravo com ele, irmão, confesso, não tem problema não. Agora precisamos, sabe, entender que é a Deus que nós devemos agradar. Voltei humildemente pedir perdão, irmão, sem problema, tá? Olha, a palavra fala, por isso Herodias guardava rancor. Por quê? Porque João confrontava com a verdade. Vamos ler de novo. Por isso Herodias guardava rancor de João, queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Vou chegar na parte do não podia fazê-lo, meu irmão, mas vemos que é uma gotinha de mentira, uma gotinha de falta de perdão, uma gotinha de alguma coisa se torna em um rio inteiro. A maldade contamina. Fuja da maldade que contamina, meu irmão. Fuja da maldade que contamina, minha irmã. Nós fomos chamados para viver propósito, para viver em união, para viver, sabe, com Deus, no mais alto céu, em um lugar onde não há choro e ranger de dente. Então procure sempre agradar o Senhor. Irmão, não se engane, irmã, não se engane. O pecado, ele sempre vai alastrar, ele sempre vai contaminar. Contei a história justamente de um homem que guardou, eu não me lembro o nome dele, mas foi quando Josué liderava os israelitas. Josué capítulo 7, versículo 1, conta a história de um homem que pecou e guardou algumas peças de prata, algumas peças de ouro, talvez pensando no futuro da família, e eram objetos consagrados. E Deus se voltou contra a nação Israel inteira. Detalhe que eles tinham conquistado Jericó, uma cidade muito mais fortificada, e perderam para Ai ali na frente, uma cidade minúscula. Por quê? Porque não, a graça de Deus, foram privados pela graça de Deus. E muitos homens e mulheres foram impactados por causa da decisão de um pecado oculto, um pecado particular que se alastra. Olha, Hebreus 12:15 diz, cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. O problema da raiz é que ela é imperceptível e ela não está aos olhos humanos, ela não está visível aos olhos humanos. Então ela cresce sem a gente perceber. Às vezes a gente pensa, esqueci, irmão. Não esqueceu. Quando os gatilhos disparam, nós percebemos que não perdoamos, nós percebemos que a amargura fica, como o caso dessa mulher. Vamos ler de novo. Por isso Herodias guardava rancor. Rancor é amargura. Amargura é a mágoa, a má água. Joga isso para fora, irmão. Joga isso para fora. Essa mulher, ela incentivou a filha a dançar, sabe? Incentivou a filha a fazer coisas terríveis. E por causa dela, João Batista, um profeta, foi morto. E eu quero te falar, tome cuidado quando por influência você se volta contra um homem e uma mulher de Deus. É muito perigoso isso, irmão. É muito perigoso, minha irmã. É muito perigoso de fato, porque o sonho pode ser, o sonho de que aquela pessoa carrega, o projeto que aquela pessoa carrega pode ser uma palavra de Deus. Então nós nos voltamos contra o próprio Senhor Jesus, em blasfêmia, em pecado que é imperdoável. Podemos pagar com a própria vida, e eu não estou brincando não, a Bíblia inteira conta de casos assim, de homens que se voltaram contra os seus líderes, contra profetas. Irmãos, logicamente hoje, todos que são igreja, que são ungidos com o Espírito Santo, carregam a palavra. Não estou dizendo aqui, não toqueis no ungido, não. Toma cuidado, se a pessoa carrega uma palavra de Deus e ela está vivendo o propósito, irmão, toma cuidado com isso, toma cuidado com quem a gente ofende, toma cuidado com quem a gente arma a situação, devemos tomar cuidado.
Olha, a palavra fala que ela não podia fazê-lo, por quê? Porque Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Por que ela não tocava? Porque Herodes sabia que ele era um homem justo e santo. Eu amo essa parte, por quê? Porque vale a pena buscar a santidade em Deus. A santidade, ela nos protege, irmão. Alisson, mas João Batista não foi decapitado? Foi. Permissão de Deus. Cumpriu um propósito. Você pode ter certeza, irmãos. Você pode ter certeza, minha irmã, que Deus, a vida está na mão de Deus. Olha, a vida não pode ser tomada. Nós vemos em Atos, do capítulo, se eu não me engano, ali do 5 até o 8, a morte de Tiago e de Pedro. O mesmo rei aqui, ele prende Tiago e Pedro. Tiago, ele manda decapitar. Apóstolo, líder da igreja, apóstolo do Senhor Jesus, andou com o mestre. E Pedro ficou guardado com centúrias. Um anjo do Senhor foi e libertou. Então é permissão de Deus. Nós vemos que a vida humana, ela vale muito para Deus, mas quando cumpre o propósito, Deus recolhe. Por quê? Porque lá é melhor, irmão. Lá é melhor, minha irmã. Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas precisamos entender que o Senhor guarda. A santidade nos protege. Levar uma vida com Deus nos protege. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 fala, mas o Senhor é fiel. Eu quero repetir, mas o Senhor é fiel. Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. O maligno não pode tocar, a não ser que Deus permita, irmão. A não ser que Deus deixe. Logicamente tocaram no Senhor Jesus, não tocaram, não açoitaram, não colocaram coroa de espinho, não cuspiram. Então, por quê? Para cumprir propósito, porque senão as pessoas não criam. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, a gente não crê, a gente só crê quando a pessoa apanha e vê de pé. Faz parte do endurecimento do nosso coração, da nossa maldade, da nossa ruindade. Queremos ver, sabe, as pessoas ruins e fala assim, ó, eu te avisei que isso não ia dar certo, não é? Só que aí depois nós vemos Isaías 40:31, versículo se cumprindo na vida do irmão. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Por quê? Porque a força que habita dentro daquele coração, dentro daquela pessoa, é a mesma força que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir aqui. Rabadarabaдаsoia, a mesma força que habita em mim e em você, irmão, ressuscitou o mestre dos mortos. Então não pare diante das afrontas, sabe? Siga buscando a santidade ao Senhor, siga buscando. Olha, a palavra fala, Herodes ficava muito perturbado, sabia que ele era um homem justo e santo. E Herodes ficava muito perturbado sempre que fala com João. Por quê, meu irmão? A palavra confronta. Ele falava as verdades, João falava a verdade. A palavra confronta, irmão, mas ela liberta. Por quê? A palavra é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora perceba que é o conhecimento da verdade. Por quê, irmão? Há várias verdades. Hoje a verdade é relativa no mundo. Varia de pessoa para pessoa, por isso eu me apego a essa, por isso que eu gosto dessa palavra. Por quê? Porque ela não teve contra como ir, tentaram apagar, sabe, a ressurreição do mestre, tentaram fazer. Fatos históricos e arqueológicos mostram a veracidade de cada fato narrado aqui. Não tem como desmentir. Já me desmentiram várias vezes, irmão, quando eu andava em mentira. Mas essa aqui não tem como desmentir. Não tem como. Por mais que tentem, não tem como. E é ela que traz plenitude, trouxe para minha vida, e posso testemunhar a favor disso, porque eu sei o que eu vivo e eu sei o que eu tenho crido. João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a palavra confronta, mas ela liberta quando nós a conhecemos. Qual foi o problema de Herodes? Não aceitou, irmão. Preferiu dar ouvido à esposa. É difícil quando a gente casa ruim, não é, irmão? É difícil quando nós temos um casamento que não vale a pena, sabe? Onde
onde a situação ali tem que haver comando, sabe, por parte de... A gente pensa ali que até a questão da relação sexual comanda, sabe, as ações daquele homem. Um homem que pensa com pênis, uma mulher que pensa com a vagina, provavelmente vai ter dificuldade no casamento, irmão. Por quê? Porque um vai querer controlar o outro com isso. É difícil, irmão. E no relacionamento tem que ter confiança. Então a palavra confronta justamente para libertar dessas coisas. Precisamos avançar e crescer nisso, para que venhamos a ter relacionamentos saudáveis e que tragam mais plenitude ainda por meio da graça derramada naquele relacionamento. Quem quer aí um relacionamento com a graça de Deus? Eu quero, irmão. Agora percebemos que fala assim, ó, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo, porque, irmão, ela confronta, a palavra confronta, mas ela liberta. E olha, eu vou falar para vocês, irmãos, eu posso até pregar eloquente, e uma pregação eloquente, ela pode até abrir a nossa mente, mas é a mensagem de Deus através do Espírito Santo que toca a alma. A mensagem eloquente toca a mente, mas a palavra toca a alma. E aí nós percebemos que a palavra ela é suplemento para nos libertar dos nossos traumas, para nos curar dos nossos traumas, feridas e machucados ao longo da vida. E vamos seguindo, vamos superando todos os traumas, e por isso que nós gostamos. Mesmo que ela confronte, mesmo que ela traga uma certa dificuldade, vemos que no final das contas ela é poderosa para nos libertar e para nos conduzir em propósito que traz plenitude. Eu quero terminar aqui, meu irmão, declarando que a palavra te conduzirá, te libertará, te salvará. Você nos salvará em todos os aspectos da nossa vida, nos conduzindo em prosperidade. Assim é a palavra que vem do Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa breve reflexão. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Até uma próxima. Tchau, tchau.